Olá, amigos da TV Mon HD, Dr. Newton Zirbis, e esse é o quadro Túnel do Tempo aqui na TV Mon HD. Dr. Newton, tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Vamos relembrar alguns momentos do passado de práticas que se tinha de criar animais, ter plantação de verduras em casa, isso no tempo que se tinha os cabumos, também as casinhas, né, onde eram feitas as necessidades. Tu tinhas essas práticas? Tínhamos a vizinhança, todo mundo tinha. Começar pelas patentes, vocês tinham também? Sim, aquilo aqui no centro, olha, eu era guri e a maioria das casas tinha as casinhas, né? Casinhas, nos fundos. Basta ver que nós já falamos uma outra vez dos funcionários da prefeitura, cujo título eram cubeiros, né? Eram os cubos que eles recolhiam nas casas. Todos os dias, né? Todos os dias. E eles pediam licença para entrar ou já iam entrando? Olha, alguns batiam, outros já entravam. Aí o cara estava sentado lá na casinha e ele vinha tirar o cubo. Lá em casa foi uma festa quando o pai terminou o banheiro. Aquilo foi... Porque era muito chato, né? Imagina. Mas aí todo mundo começou, né, a fazer aquela infraestrutura de saneamento, né? Daí então, tu vê, imagina, a gente morava aqui, na João Pessoa aqui. É verdade. E todo mundo tinha. Quando vocês fizeram o banheiro em casa, já tinha outros que tinham feito aqui na redondeza? Sim, aquilo foi um efeito cascata, né? Cascata, sim. Porque daí começaram a surgir as louças sanitárias e tal, né? E vaso e coisa, né? E aquilo então, era aquelas novidades assim, né? Sim. Por exemplo, o nosso banheiro tinha uma banheira, foi colocada uma banheira. E a banheira era de ferro esmaltada. Sim. Né? Quer dizer, aí depois o pai colocou tijolo, assim, né? Sim. E não tinha azulejo. Era escarioles, que eles chamavam escariole. Tu fazia o cimento queimado, assim, bem lisinho. E depois os caras desenhavam, sabe? Faziam desenhos, assim. Ficava bonito? Mas ficava muito bonito. E, Dr. Newton, esse banheiro que vocês construíram na casa de vocês, foi feito um anexo? Ou foi dentro da casa? Era anexo. Foi feito um anexo. Especialmente para o banheiro? Saía da porta dos fundos, assim, e entrava na porta do banheiro. Eu nunca me esqueço. Então ainda não era dentro de casa? Não, era junto da casa, claro. Junto da casa, mas não era dentro da casa? Não era dentro da casa. Claro, porque a gente não tinha, né? Claro. E aí não tinha chuveiro, era banheira. Não tinha chuveiro. E aí o meu avô, pai do meu pai, que morava aqui na José Luiz, aí ele fez um banheiro com chuveiro, mas chuveiro frio, né? Assim, frio. E aí fez um gradeado, pra tu ver, gradeado de madeira, né? Para a água cair, escorria para um valo. Tipo pallets, aqueles. Tipo aqueles pallets, né? Isso pallets. Mesmo, um gradeadozinho, assim. Nunca me esqueço aquilo, a minha avó estava ali tomando banho e caiu o gradeado dele. Ela sempre foi lá para baixo. Tá, mas e daí quando é que chegou o chuveiro quente? Bom, aí depois tu imagina, o chuveiro quente demorou-te. O gurizinho, a mãe tinha que esquentar a água, né? Então depois do banheiro ainda teve a outra fase. A outra fase teve o chuveiro quente, né? Daí foi uma festa, então. Cada vez foi melhorando mais, né? E daí, Dr. Newton, vocês tinham horta em casa? Tinha, todas as casas praticamente tinham horta. Tá. Aí essas hortas, as vizinhanças se trocavam, se conversavam, né? E não era sementes assim como hoje tu vai comprar pacotinho, né? Claro. Depois começou a surgir isso aí, né? Então se trocavam sementes e coisa, né? E esses assim coisas, verduras e algum outro legumes mais usados, né? Todo mundo tinha, né? Alface, couve, coisa, né? Beterraba, cenoura, né? E eu ia no vizinho, nosso vizinho de muro era o seu José Pedro Steigleder, né? E a esposa dele era doceira, né? E a dona Elza, uma senhora bem gorda. E eu era o xodó dela ali, né? Então eu estava sempre por lá. Ela ia na horta, ela ia coisa, e eu estava junto com ela e coisa, né? E só para comer os doces, né? Quando ela fazia um bolo, uma coisa lá, ela gritava, né? Para mim, Niltinho,
ia lá raspar as panelas, né? Bom, mas lá em casa, por exemplo, como na casa do meu avô, a gente tinha parreira, né? Tinha criação de animais, né? Principalmente galinha, né? E eu me entusiasmava com aquilo, né? É mesmo? Eu comecei a criar garnizé. Ah, sim. E fiz uma criação bonita de garnizé. E eu era gurizote. Daí um dia o pai se invocou com aqueles garnizé, era muito bicho. Daí resolveram então começar a matar os garnizé, né? E nós tínhamos uma empregada, a Dalila, uma morena. Era muito, gostava muito dela. Daí fui com ela para ela matar um garnizé. E ela não sabia estrangular, né? E ela pegou uma machadinha e cortou o pescoço do garnizé. O garnizé saiu pulando e saiu atrás de mim. Eu corria o pátio, gritava, e o garnizé atrás de mim. Sem cabeça. Foi o que deu para mim passar o portão, né? Meu Deus do o garnizé, pá, bateu no portão. Eu criei uma versão, aqueles bichos. Era fantasmagórico o negócio. Meu Deus do céu, que cena, cara. Aquilo eu não me esqueci nunca, tia. Depois daí os garnizé, largamos de mão. Daí eu disse para o meu avô, vou criar uns pintos. Aí fizemos uma gaiola grande, né? E aí eu arrumei com um amigo meu, que era no colégio, né? Que morava para fora, aqueles ovos grandão assim não sei como é que eles chamavam. E galinha caipira, mas era um outro nome que tinha. Mas eram uns ovos. Aí o meu avô dizia, isso vai dar uns pintos grandes. Daí deitei numa garnizé lá e ela descascou os pintos. Tinha uns 7, 8 pintos. Criei naquela gaiola. Ficaram tão grandes que eles não cabiam mais. E aí, como é que eu ia soltar aqueles bichos, né? Daí o meu avô disse um dia, vamos soltar esses bichos aí, coitados. Eles não sabiam caminhar, eles pulavam só assim. Mas eram uns nacos de uns bichos, e já estavam quase na época de pôr, né? Nas galinhas. E depois para se desfazer daqueles bichos, né? E assim era, né? Porquinho da Índia. Criei porquinho da Índia. E aqueles porquinhos da Índia que procriaram assim, de um casalzinho, daqui a pouquinho já tinham 50, né? Para se desfazer daquilo. Aquela época de gurizada, assim. Mas no fundo do pátio nosso, como nos outros, eles plantavam várias frutas, né? Então todos os pátios praticamente tinham uma árvore frutífera, né? Aqui na João Pessoa, meus amigos, um que eu me lembro bem aqui onde tinha pecuária, na frente, era o Clube 7 de Setembro, né? Na frente tinha um sobrado e era um terrenão grande, que agora ele tem um estacionamento ali. E ali eles tinham nos fundos várias árvores, mas assim, árvores monumentais, né? Uma delas era uva não sei o que, indiana, me dá umas coisas compridinhas assim. Sim. A gente trepava naquelas árvores, né? Tinha ameixa. A ameixa amarela era muito comum hoje. Mas a ameixa amarelona, né? E o seu Afonso Conrad morava na parte de baixo e ele cultivava uns butiazeiros. Tá. Mas a coisa mais linda, e a gente furava as madeiras atrás para comer butiá. E ele falava assim, meio alemão, né? Essa coisa, quem está comendo meus butiá? Aí e nós espiava ele de lá, né? Ele via que nós estávamos lá, né? Quem está comendo meus butiá? Eu acho que essas gurrizadas aqui não. Era muito bom aquela época, né, tia? Muito bem. Isso aí. Legal, Milton. A gente volta semana que vem com mais um Turno do Tempo e eu continuo com o meu tratamento da tarde com o Dr. Milton. Vamos lá, doutor? Certo.